Boa tarde mais uma vez. Eu queria em primeiro lugar agradecer a presença de todos vocês que estão ali e um agradecimento muito especial à Tertúlia, uma organização que nós consideramos extremamente importante porque te permitir não debater várias questões que dizem respeito ao desenvolvimento de Cabo Verde. Um agradecimento também muito especial ao Sr. Deputado Nacional que representa a Europa lá no Parlamento cabo-verdiano e também um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Associação que provavelmente, se que fosse ele, nunca teria esse espaço que era para conversar um bocado. Assunto que trazendo aos li... Sr. Engenheiro, peço desculpas. Feita os cumprimentos, a Digo trabalho em português, esqueci-me de fazer essa alusão. Sem desculpas. Eu penso como diz o outro, não deixa a mulher o bico. A questão que nos traz aqui, efetivamente, é falar sobre a democracia e a representatividade parlamentar em Cabo Verde. Vou discorrer sobre aquilo que nós entendemos ser essencial. E com a vossa permissão, eu avançaria com o seguinte. Cabo Verde, arquipélago atlântico, veio a emergir no Concerto das Nações como país livre e independente 515 anos após o seu achamento pelos marinheiros portugueses que, a navegar para além do Cabo Não, Cabo das Tormentas ou Cabo Bujador, derrubaram velhos mitos medievais, originando a primeira etapa da globalização com a qual o povo lusíada deu novos mundos ao mundo. Em 1975, decorrente do desfecho da luta pela libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde, vitoriosamente conduzida pelo PIGC, se proclamou a independência do país, que conferiu aos cidadãos nacionais, o poder de pensar pelas próprias cabeças, caminhar com os próprios pés e tomar em mãos seus próprios destinos, acabando com o mito de sermos ilhas adormecidas desde a noite dos tempos à espera de podermos ser Portugal. Historicamente, o povo cabo-verdiano, durante o tempo da escravatura, não possuiu qualquer liberdade de ação e esteve sujeito a instâncias superiores que impunham as regras de funcionamento da sociedade sob o domínio de uma potência colonizadora. Ele não participava e não era tido ou achado na tomada de decisões que influenciariam o seu destino. Concluindo, podemos dizer que o povo, as massas, eram despromovidos de direitos e que os inibia na adoção de quaisquer formas de reivindicação, manifestando sempre uma tendência pacifista face aos desmandos e arrogância dos governantes. O governo português via a população das ilhas como tendo assimilado a cultura lusa e detentora de um estatuto igualitário que, se comparado com o dos portugueses da metrópole, não se traduzia na prática. Uma lei do indigenato de 1928, que dividia os povos das colónias em civilizados e incivilizados, não chegou a ser aplicada em Cabo Verde e, mesmo assim, a população se manteve submissa ao dominador colonial. A sociedade cabo-verdiana caracterizou-se sempre por ser pouco participativa e engajada na defesa dos seus direitos, cabendo a uma elite as iniciativas que conduziram primeiro à independência nacional e depois ao multipartidarismo. A quando da independência, o sistema político que se delineou limitava as possibilidades de governação apenas a um único partido político, o PIGC, que obteve nas eleições realizadas 95% dos votos em 16 dos 24 círculos eleitorais, fenómeno que não foi singular, dado que nos processos de descolonização a aceitação de partidos únicos, como a Boa Nova após a independência, dominava os sistemas políticos de países africanos descolonizados a partir da Segunda Guerra Mundial. Argumentava-se então que o partido único era a única força capaz de impedir
a atuação negativa e desestruturadora das forças internas e externas que obstavam a que se empreendesse a tarefa prioritária de construir e consolidar a nação. Este argumento foi rejeitado pelos auto-apelidados, grupo de descontentes que atuavam clandestinamente no sentido de inviabilizar a unidade com a Guiné-Bissau e instaurar em Cabo Verde um regime democrático e pluripartidário. Em Cabo Verde, não foi totalmente aceito o projeto de partido único, tendo surgido vozes dissonantes que deram corpo a organizações político-partidárias, tais como a UDC, União Democrática Cabo-Verdiana, que defendia a autodeterminação e a adjacência de Cabo Verde em relação a Portugal, e a UPIC, União Popular para a Independência de Cabo Verde, tendencialmente maoísta e anti-unidade de Guiné-Bissau, Cabo Verde, vozes essas neutralizadas e que se remeteram à clandestinidade. A Lei sobre a Organização Política do Estado, LOP, que funcionou como lei fundamental até que foi substituída pela Constituição da República, que passou a vigorar em 1980, instituiu um regime de partido único, o qual teria a tarefa de concretizar o programa da Construção Nacional, tendo o PIGC, ao assumir a governação delineada uma estratégia política de carácter centralizador e socialista, o que veria, pelo seu pendor monolítico, a impedir quaisquer outras manifestações políticas suscetíveis de contestar a sua representatividade. O governo geria e controlava os investimentos, os bens oriundos dos programas de ajuda pública ao desenvolvimento, bem como o mercado laboral ou quaisquer programas de cooperação. Movimentos de contestação ao regime começaram a fazer-se sentir e a sua repressão, em alguns casos, se manifestou de forma desmedida e desumana, criando situações de franco desrespeito pelos direitos humanos e perseguições por motivações políticas. Esta situação, entretanto, era escamoteada e silenciada a nível nacional e graças à ação da UCID, União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, partido político criado extramuros, no seio da imigração em 1978 na Holanda, foi denunciada a nível internacional, levando a que a ONU, a Amnistia Internacional e a Cruz Vermelha atuassem. A UCID, posicionando-se contra a unidade de Guiné-Bissau-Cabo Verde, apelou a congregação de todos os cabo-verdianos para a instauração de um sistema pluripartidário em Cabo Verde e transformação do Estado em uma democracia, lutando para a destruição da teoria segundo a qual um país subdesenvolvido deve, para atingir o progresso económico e social, aceitar um governo autoritário ou totalitário e, ao mesmo tempo, propôs-se a trabalhar incansavelmente para a consolidação da democracia quando ela fosse instaurada em Cabo Verde, o que vem acontecendo até o presente. Em Cabo Verde, o cenário político centralizador perdurou por 16 anos e, na senda da onda da mudança que a nível internacional provocou a queda do Muro de Berlim, surgiu no seio da sociedade cabo-verdiana um movimento reformador que esteve na origem da criação de um novo partido político, o MPD, Movimento para a Democracia. É assim que em 1991, tendo a UCID sido impedida de participar, foram realizadas as primeiras eleições livres e democráticas que afastaram o PCV do poder e deram vitória ao MPD. O povo que quis demonstrar o seu desagrado pela política que vinha sendo seguida e, ao mesmo tempo, esperança e confiança no movimento renovador. Em 2001, após 2 mandatos consecutivos, os eleitores, por amor à terra, reconduziram o PCV ao poder, o que provocou uma bipolarização partidária que vem sendo combatida pelo CID, verificando-se, porém, que em Cabo Verde o conceito de, entre aspas, outras forças políticas não se pode aplicar face a uma situação que leva a que no Parlamento a distribuição de deputados confere 38 mandatos ao PCV, 32 ao MPD e 2 ao CID. Essa distribuição de deputados no Parlamento nos coloca face a um problema que, a ser solucionado, obriga a que se faça uma reforma
que dê regulamentação às formas de manifestação de soberania popular, plebiscito, referendo e iniciativa popular, democratizar a vida social, democratizar os partidos políticos e democratizar as relações de poder. A configuração do Código Eleitoral, no que se refere ao sistema de representação proporcional, produz resultados controvertidos. O peso do voto é desigualmente distribuído entre os eleitores e entre os partidos políticos, como se pôde verificar nas últimas eleições legislativas. A UCID, tendo obtido 4% dos votos, mais 1% relativamente às legislativas anteriores, manteve o mesmo número de representantes no Parlamento, ou seja, 2 deputados. O PICV, que manteve o mesmo percentual das eleições anteriores, perdeu 3 mandatos. Os 52% de votos conseguidos permitiu-lhe eleger 38 deputados, ao invés dos 41 conseguidos anteriormente com esse mesmo percentual. O MPD, tendo reduzido o percentual de 44% para 42%, obteve um aumento do seu número de parlamentares, tendo passado de 29 para 32 deputados. Poder-se-á constatar ainda que o PICV, na Ilha do Fogo, para eleger cada um dos seus deputados, necessitou em média de 3.335 votos. A UCID, na Ilha de São Vicente, precisou de 3.132 votos para cada representante, e o MPD, 108 votos lhe bastaram para fazer eleger um deputado na Ilha do Sal. Face a isso, urge uma mudança substancial nas regras do jogo político-eleitoral, de modo a que se faça uma correção das distorções que existem e impedem a radicação para melhor democracia em Cabo Verde. Porém, a representatividade da UCID no Parlamento cabo-verdiano, legitimada pelo voto, a ser mitigada pelo facto de se constituir de 2 deputados a que a lei não reconhece o direito de formarem um grupo parlamentar, não nos impede de ser uma oposição leal aos interesses nacionais, atuando em prol da nação cabo-verdiana, da melhoria da qualidade de vida e da defesa intransigente de uma democracia em que os cidadãos sejam mais ativos e participativos. O Economist Intelligent Unity Democracy Index colocou Cabo Verde em 2011 na primeira posição da lista dos estados denominados de, entre aspas, democracia incompleta. E de entre as categorias em análise, as menos pontuadas foram aqueles que se referem à cultura política e participação política, que se acham intimamente ligadas à representatividade no Parlamento. No entanto, Cabo Verde é o país lusófono com o melhor desempenho da sua democracia, não obstante a bipolarização partidária, a partidarização da sociedade e a fraca consolidação e sobrevivência de outras forças políticas. Reconhecemos que, apesar da ida das urnas, a sociedade cabo-verdiana é politicamente pouco participativa e os cidadãos não se engajam em questões de interesse público na defesa dos seus direitos. A independência política de 1975 e a abertura ao multipartidarismo em 1990 não foram gizados a partir das massas. Esses 2 processos foram desenvolvidos por uma pequena elite que se posicionou de forma destacada por ser letrada e por ter algum poder económico. Organizar-se em grupos de interesses para desenvolver uma intensa atividade política só acontece com uma minoria. Atualmente, Cabo Verde está como que em uma segunda fase de transição democrática, na qual as fragilidades se tornam mais visíveis devido ao facto de os cidadãos terem uma noção mais rigorosa das obrigações do Estado e do Governo para com o país e sua gente. As críticas e as pressões juntos daqueles que governam e ocupam posições de liderança são mais acentuadas e exerce-se um controle mais apertado. Não é por acaso que se verifica mais respeito pela oposição política, o reforço e a melhoria do funcionamento das instituições democráticas, a institucionalização de instrumentos de accountability na administração pública, a nomeação do provedor da justiça e uma maior atividade em prol
de melhoria das condições económicas e sociais. 3 minutos. A médio e longo prazo, de certo que verificar-se-á um incremento do interesse dos cidadãos pela política e por assuntos de governação devido à melhoria da escolaridade e a expansão da internet, o que influenciará positivamente a representatividade parlamentar e a qualidade da representação popular no seio dos partidos. A representatividade, encarada tout court, deveria traduzir-se numa representação das várias tendências que existem no seio da sociedade cabo-verdiana e que, por não se enquadrarem no espectro partidário que evolui na órbita do PICB e do MPD, tímida e gradualmente têm vindo a perfilhar-se com o CID. Questionável é o afirmar-se que o povo está representado num Parlamento cujos deputados, embora eleitos democraticamente, não necessariamente com liberdade de voto e plena consciência do eleitorado, dado que este é, na maioria das vezes, manipulada, dão livre satisfação a desígnios meramente partidários ou a interesses particulares. As iniciativas legislativas muitas vezes são tomadas quase que a porta fechada e ao se transformarem em lei, que a todos obriga, não foram socializadas e nem sequer devidamente discutidas e consensualizadas, passando, porém, a efetividade graças à maioria parlamentar que sustenta um governo gerado na entranha de um único partido. Salvaguardando os casos em que as decisões devem ser tomadas e aprovadas por uma maioria de 2/3 dos votos, o que a ser conseguido é sempre antecedido de debates virulentos, inconsequentes e de muita encrespação, que chegam a deixar os deputados intervenientes e a Casa Parlamentar francamente maculados e mal vistos por aqueles que acompanham ou assistem os trabalhos da Assembleia. O sistema político vigente peca por ser permeável a práticas governativas de fiel vassalagem e seguidismo partidário a que não se tem conseguido dar a volta devido ao facto de o Poder Judicial se manter amputado de uma das suas essenciais provedorias, como é o caso da inexistência do Tribunal Constitucional. A sociedade cabo-verdiana, ao ter de ficar refém de uma governação por demais partidarizada e com forte apoio no Parlamento, dificilmente fará ouvir a sua voz e continuará arredada das tomadas de decisão que influenciam a sua vida e o futuro do país. Vou terminar agora, Sr. Presidente, Sr. Coordenador. A representatividade só será autêntica quando evoluir de baixo para cima, sustentada por um verdadeiro espírito nacionalista democrático e de cidadania, isento de fundamentalismos partidários e não seja, entre aspas, forjada de cima para baixo, controlada por partidos que se acham no direito de agir a seu belo prazer só porque conseguiram nas urnas a maioria dos votos de um eleitorado que alberga muitos cidadãos que normalmente não participam nem querem se preocupar com a política e incautos se deixam influenciar e ser apanhados nas malhas truculentas que se tecem em tempos de campanha eleitoral. Não. Esperando que se façam adições e subtrações necessárias, por aqui me quero. Muito obrigado pela vossa paciência.